A partir de agora você vai ouvir uma revelação em sonho que Deus concedeu à irmã Angélica. Ouça a partir de agora. Salve meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Os irmãos, né, que viram aí no meu canal um áudio, né, que eu postei na semana passada, falando sobre tremores de terra, né? Glória a Deus, muitos aí ouviram, né? Para a glória de Deus. E esta noite, né? Hoje é dia 29 de janeiro de 2025. Eu tive um outro sonho, irmão, bem parecido. Mas só que neste sonho eles teve uns detalhes a mais do que do primeiro sonho, do que o primeiro sonho lá, revelação lá. Eu quero estar contando para os irmãos, porque eu acredito que é algo assim muito, muito importante para nós, né? Porque nós sabemos que nós estamos nos finais do tempo, né? Glória a Deus, a qual nós não temos mais tempo, porque o Senhor já está voltando, né? E muitas tragédias e muitas coisas já estão acontecendo aí, principalmente fora do Brasil, né? E muitos não acreditam que no Brasil também vai acontecer. Tem até pessoas crentes que dizem ser servo de Deus que não acredita, né? Que no Brasil vai acontecer. Mas eu quero deixar este áudio aqui para a meditação dos irmãos, né? Para despertamento da igreja, para a glória do Senhor. Eu cheguei num lugar, e este lugar ele parecia ser um lugar da Marinha ou do Exército, alguma coisa assim. E eu fui neste lugar para pedir ajuda, para uma senhora, né? Que eu não sei se era no sonho, assim, eu conhecia a pessoa, aparentemente parecia ser alguém da minha família, né? E eu fui pedir ajuda para ele socorrer, que esta pessoa estava com câncer, estava muito mal, e que era para eles socorrerem. E ali tinha um moço sentado ali numa mesa, vestido de branco, parecia ser roupa da Marinha, roupa da Marinha. E ele disse para mim, olha, aqui não está essa pessoa não, essa pessoa saiu, não está aqui não. Aí naquilo eu saí de carro, porque esse carro que eu tenho agora, esse carro preto, né? Eu saí com ele e eu passava por uma rua no meio de uma montanha, e eu olhava para baixo, eu via casa, né? E de repente começou aquela montanha a se mover, começou a se mover e começou a descer muita pedra, muita terra. E o caminho onde eu estava passando, na minha frente, se fechou. E ali o meu esposo, nós voltamos de marcha ré. E aquela terra descendo, aquele morro se movendo, aquela montanha se movendo. E parecia, né, ali assim, no momento, ali um terremoto, como aquele morro estava lá se abalando, se mexendo, e a gente voltou. Naquele mesmo instante, eu já estava fora do carro, em pé, e via assim, pessoas, né, correndo no meio de muita poeira, de muita terra, e eu falava, vamos, se escondem. E aquela terra, com aquela poeira, ela vinha descendo, né, descendo daquele lugar, e quando ela chegava perto de mim, ela não me atingia, ela passava por baixo dos meus pés, e eu com as mãos levantadas e dizia, vamos.
vamos, né? E aquele povo correndo, e eu gritava assim com as mãos levantadas, né, no meio daquela fumaça toda, né, daquela poeira, digamos, é poeira, irmão, poeira, e aquela guerra toda descendo, aquelas pedras, aquelas coisas todas, e eu dizia assim, olha, brevemente vai começar a guerra no Brasil. E eu dizia assim, eu que dizia isso, né, eu gritava, vai começar a guerra no Brasil. E naquilo que eu dizia que breve começaria a guerra no Brasil, eu via muitos prédios caindo, muito prédio mesmo, aqueles prédios altos, e eles se partiam no meio, ele caía, e ali eu via mais pessoas correndo, mais pessoas fugindo, aquela confusão toda, é uma coisa horrível de se ver, né? Eu não via ali bomba, não via avião, não via nada dessas coisas, só via os prédios caindo, e naquilo eu também comecei a correr. Eu comecei a correr junto com umas pessoas e a gente entrou dentro de um lugar como se fosse um trailer, aqueles trailers que a gente vê na rua, que as pessoas vendem cachorro quente, né? A gente entrou dentro de um trailer daquele e tinha ali um homem, tinha umas mulheres. E ali eu comecei a dizer para eles que tudo isso que está acontecendo é também por causa da desobediência, desobediência do povo e os crentes, né, que não obedecem a palavra do Senhor. Aí tinha uma mulher branquinha e ela estava com uma saia jeans, né, bem assim, uns 3 dedos acima do joelho. E eu olhei para ela e falei assim, você não sabe que esse tecido aí, que o jeans é do diabo, foi consagrado ao diabo? E você está usando por quê? Se você está usando, porque você é do diabo também, não vai entrar no céu não. Aí eu falava assim, vocês sabiam que Deus abomina o divórcio? E que esse divórcio em casa de novo está em adultério, não vai entrar no céu não, vai para o inferno também. Se não consertar, vai para o inferno. Aí um pastor, tinha um pastor, aí eu dizia para ele assim, mas o pastor tem que pregar a verdade, não pode ficar do lado do pecado não. O pastor que não prega a verdade, que não prega a doutrina, que não vive a verdade, vai para o inferno também. Se acha que só porque tem título de pastor vai ser salvo, lá no céu não vai entrar título não, né? Louvado seja Deus. Eu ali comecei a pregar a doutrina ali, e aquelas pessoas que estavam dentro daquele trailer ali, né, que eram acho que umas 5 pessoas, eles abaixavam a cabeça, né? E ali eu despertei daquele sono. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para os irmãos que muitos não acreditam, né? Acha que aqui no Brasil não vai acontecer nada. Vai acontecer, está prestes a acontecer. Esses tremores de terra que nós estamos ouvindo falar só é um alerta de Deus para, né, os terremotos que estão vindo aí. Louvado seja Deus. Irmãos, independente de ter terremoto ou não, vamos continuar pregando a doutrina, pregando a verdade, pregando a palavra de Deus, porque Deus, Ele é fiel, aleluia, para cumprir, aleluia, o que está escrito na sua palavra. Louvado seja Deus, né? Que nós possamos ficar aí alerta, buscar o Senhor e continuar pregando a palavra do Senhor, alertando ao povo, porque está muito perto de acontecer muitas tragédias, muita morte, muitas coisas terríveis. Louvado seja Deus aqui no Brasil, coisas que pessoas acreditam que não vai acontecer, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Louvado seja Deus, né? E muitos viram aí, na semana passada, né? Aquele tremor de terra, né, que eu clamava ao Senhor e o tremor de terra parava. Louvado seja Deus, era só um aviso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para o que está por vir aí no Brasil. Então vamos ficar alerta, vamos buscar o Senhor,
Glória a Deus, porque grandes coisas, né, o Senhor é de fazer através de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer também para os irmãos que depois desse sonho eu dormi novamente. E depois eu tive outro sonho, que eu estava no hospital, né? E via pessoas com muita febre, né? E com muita histeria, né? Eu não sei o que é, não sei se é uma outra doença, eu não sei o que é, mas eu acho que é algo que também que está vindo aí de enfermidade sobre a terra, né? Vamos ficar alerta aí, porque Jesus está voltando. E fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.